bem? Bem-vindos. Então, estamos ao vivo, agora no YouTube, no Zoom e no Instagram. Hoje o tema é bem especial, né? A gente vai falar sobre sonhos, então é um tema bem interessante. Aqui o livro, Projeto Homem, toda quarta a gente está fazendo a live. A gente já viu muito, ó, passamos da metade do livro, estamos no capítulo 4, que fala do conhecimento, depois a gente vai ter o capítulo 5 e 6. O capítulo 5, ele fala basicamente sobre a sociedade, a psicologia do enlatado, e o capítulo 6 fala sobre ética, sanidade estética. Bem interessante. Então, vamos agora nos deter no capítulo, para finalizar o capítulo do conhecimento, a gente vai fazer as próximas 2 lives, essa e a outra. É um tema bem interessante. Mas então, só recapitulando um pouquinho, o que a gente falou na live passada, né? Na live passada a gente estava com o professor Érico Azevedo, e ele estava falando sobre o fenômeno de campo semântico. Para quem ainda nunca ouviu, acho que a maioria do pessoal que está acompanhando as lives já ouviu falar sobre campo semântico, né? Um termo que está se falando cada vez mais, né, em física quântica. A gente fala dos campos de informação, os campos mórficos, né? A gente tem Rupert Sheldrake, que é um grande pesquisador. Então, Meneghetti já falava sobre isso há muito tempo atrás, na década de 70. E qual que é um resumo, então, de campo para a gente, então, entrar no assunto do sonho? O campo tem uma premissa básica que a gente deve levar em consideração, que é o universo. O universo é, né? Então, tudo que existe é. O universo é, tudo que existe é, e eu sou. A planta é, os animais são, a parede é, o quadro é, as coisas são. Esse verbo ser, ele tem uma lógica, né? O ser, ele existe, ele é porque ele é, né? Então, tem um princípio aí de não contradição. Então, se eu sou, eu não posso não ser, certo? Ser é, não ser não é. Então, essa constância que é identificada no verbo ser é o que possibilita uma certa intimidade com todas as coisas. Então, se eu sou, a minha amiga é, e nós duas somos. Nós temos um elemento em comum. Então, existe um elo de ligação entre nós. E isso vai possibilitar o fenômeno de campo. Com base nisso, então, eu tenho uma variável, ou seja, todas as coisas do universo são. Eu sou, né? Vocês são, a planta é, a cortina é, tudo é. Então, se algo se movimenta, vai me impactar, eu vou sentir esse movimento. Nossa, deu uma variação aqui na luz de casa, baixou a energia. Se faltar luz, eu dou um jeito de entrar no 3G, mas por enquanto está tudo ok. Então, deixa eu só ver se a imagem está boa aqui no YouTube, porque com pouca luz fica mais escuro, e eu vou tentar aumentar aqui a luz. No celular fica bom, mas no computador fica bem escurão. Bom, voltando então. Com base nisso, então, eu tenho essa variável, né? O ser é, e se alguma coisa se movimenta, eu sinto porque eu também sou, eu tenho um elemento em comum aí. Todo o resto sente. Então, o que a gente chama quando algo me tira da indiferença? Eu sou polarizado por aquela coisa. Então, de todas as coisas que tem no mundo se movimentando, tem alguma coisa que me tira da indiferença. Se estabelece uma polarização, 2 pontos que se ligam para um elemento em comum, que vibram, né, na mesma sintonia. Então, eu saio da indiferença com relação àquela coisa. Aquela coisa não é neutra em relação a mim. Eu posso sentir e receber esse impacto, mesmo que eu não veja esse impacto na matéria. Então, eu percebo, por vezes, até mesmo a intencionalidade psíquica, né? É o campo intencional que vai me tocar. E eu posso visualizar depois ele nos sonhos, em imagens, em fantasias, tá? E até mesmo no momento de distração eu verifico aquele campo. Pensem no mar, né? Se eu estou andando de barco no mar, eu crio uma determinada onda. O outro barco que está passando, ele vai sentir aquela onda diferente, porque a água movimentando, ela impacta a realidade do outro barco também, que por sua vez também vai emitir onda que vai entrar em choque com aquela outra onda.
Então, esse é o universo do campo. É muito interessante a gente pensar na água, né? Pessoal, se tiverem dúvidas, vocês podem postar aqui no chat que eu consigo ler, tá bom? Eu acho que até é bacana eu ir tirando dúvidas de vocês. Bom, então, no dia a dia, como é que a gente observa, então, esse fenômeno de uma maneira bem prática, bem resumida, né? A gente vê muito no dia a dia o que o Jung chama de sincronicidade. E essa sincronicidade, ela pode demonstrar, evidenciar esse fenômeno de campo de uma maneira mais material. Então, por exemplo, estou passeando num shopping, isso aconteceu recentemente comigo, né? Então, a gente foi no shopping e a gente passou em várias lojas, levamos a Gabi para passear ali no parquinho e tal, e depois saímos para jantar. E daí, na hora de ir embora, eu podia ir embora até o estacionamento por meio da escada rolante ou do elevador, certo? Eu escolho ir de elevador. E daí, o elevador, quando eu subo, quando estou lá em cima, tem uma pessoa entrando no elevador que é um advogado que me ajudou num caso no passado. Então, percebe que aquele encontro, ele não foi uma coincidência, né? Se eu tivesse combinado com ele, não tinha dado tão certo. Eu precisava encontrar aquela pessoa e tudo se orquestrou para que eu encontrasse aquela pessoa. Se eu ficasse um tempinho a mais numa loja, eu não encontraria essa pessoa, né? Se eu fosse de escada rolante, não fosse de elevador, eu não encontraria aquela pessoa. Então, esse efeito de campo que liga todos nós, né? E as coisas que nos tiram da indiferença. Isso é o que Jung chama de sincronicidade. Então, eu e aquela pessoa, a gente já está ligada por meio de um campo, né? E aquela pessoa me polarizou, ela vibrou na mesma onda que eu. E ela, de fato, poderia ter uma intenção com relação a mim, poderia me ajudar em algum assunto que eu preciso resolver, alguma questão que eu preciso lidar, né? No meu condomínio, por exemplo. Então, muitos dizem, né, de fato, isso. Se tivesse combinado, a gente não teria se encontrado. Né? Quantas vezes isso não acontece? Depois tem o fenômeno da água na boca, que também é um efeito de campo, que o Érico falou na live passada. Eu não vou entrar aqui. Tem também de você pensar na pessoa e a pessoa aparecer, ou você lembrar da pessoa e daqui a pouco a pessoa te liga. Então, tudo isso são fenômenos de campo. Até mesmo prever determinadas situações. Bom, e qual que é o sentido disso tudo, né? É importante a gente entender que esse fenômeno de campo também, uma outra questão importante da gente conscientizar com relação a ele, é que tudo aquilo que eu impacto, de certa forma, eu metabolizo, né? Por isso que é tão importante a gente conhecer pessoas diferentes, frequentar ambientes diferentes, então variar os nossos ambientes, né? Por quê? Porque o meu raio de ação fica maior. Se eu vivo numa ilha, né, ou no meio do mato, eu vivo lá no meio do mato, eu vejo sempre as mesmas pessoas naquela pequena cidade isolada. Eu convivo sempre com elas. O meu campo ele vai ficar limitado àquelas pessoas. Agora, se eu viajo, vou para o exterior, vou para a cidade grande, recebo pessoas de outros estados, né? Eu interajo com mais pessoas, o meu campo também se aumenta, porque mais elementos que me tiram da indiferença, eu estimulo, né, o ser que existe em mim, impactando coisas novas. No caso de um terapeuta e de um cliente, como é que se dá isso, né? O terapeuta, ele é, o cliente também é. Então, eles já têm um denominador comum ali, né? Eu sou, o meu cliente é. Se o terapeuta for sério, ele vai entrar com uma postura de identificar o ser que é no outro, de querer escutar esse ser que quer falar, que quer se manifestar. E o campo vai gritar, né? Porque o campo quer o que é. O campo é o ser, né? O princípio quer se manifestar. Então, basta ler essas variáveis. E nisso o sonho é um aspecto bem importante. Bom, resumidamente, então, para essa introdução e para rever o que foi falado na live anterior, a gente pode pensar no campo como... Então, eu estou dirigindo um carro, eu posso virar para a direita ou virar para a esquerda, certo? Essas opções, uma das duas vai ser a optimal. Se eu virar para a esquerda, e não deveria ter virado para a esquerda, eu posso eventualmente ter uma situação de não ser, de eu eliminar minha existência, sofrer um acidente, ou bater o carro, alguma coisa pesada. Se eu virar para a direita, eu posso ter mais vidas, mais opções de ser. Então, tudo depende da frequência que eu estou vibrando naquele momento, certo? E aquela frequência que eu vou encontrar, porque eu sou polarizado por aquela frequência. Não que um acidente
eventualmente o Ocidente mostra muitas coisas para a gente e nos faz crescer, né? Não é esse o caso. O caso é que a onda que você vibra é a onda que você vai acabar impactando e encontrando, sendo polarizado por ela. Bom, essa então é uma explicação viva do campo semântico, tá? E isso explica também, né? A gente vê muito as pessoas que costumam andar sempre na mesma estrada, né? Elas não... tem um trânsito, a pessoa tem um Waze, e mesmo assim não consegue andar na rua do lado, que é paralela, perpendicular, tanto faz, para escapar do trânsito. Então, existem pessoas que são, de fato, limitadas nesse sentido, que não querem impactar algo novo, que vai tirar da rotina, né? Tirar daquele fluxo já conhecido, já seguro que ela tem. Então, essas pessoas, elas costumam seguir numa linha que não abre para nova possibilidade de ser, que não abre esse universo de campo, esse universo ôntico. A pessoa acaba sendo robotizada, ela leva a vida no automático, né? Já a pessoa que se arrisca, né? Que de fato impacta novos mundos, impacta as novas possibilidades, impacta novas pessoas, novos horizontes, é uma pessoa que está constantemente na ação, mergulhada na ação, experimentando coisas novas. Portanto, ela vive esse fenômeno de campo também. Esse fenômeno impacta ela. E esse fenômeno, de novo, voltando lá para o princípio da aula, ele reforça tudo aquilo que é. Ele tem um princípio nele. Ser é ou não ser não é. Eu sou, então tudo que é me tira da indiferença. Então, esse fenômeno de campo é difícil de explicar ele, porque quando a gente tenta pegar, ele já passou, ele se dá na ação, né? É impossível, é uma coisa viva que se dá na ação, na interação, e se faz por movimento, o ser se faz por movimento, é difícil de pegar para explicar, mas estou tentando trazer de uma maneira bem material aqui para vocês. Bom, e o sonho, então, como é que funciona? Agora, vamos sair um pouquinho do livro, e Natália aqui falando, né, para os místicos de plantão. Em que dimensão que está o sonho, pessoal? Vocês já perceberam que o sonho é uma coisa bem diferente, né? Então, que dimensão é essa do sonho? Deixa eu só ver se está tudo bem aqui no YouTube, o pessoal está me olhando. Tudo certo aí? Se tiver qualquer problema, me avisem, tá? Eu imagino que vocês estejam me ouvindo bem, né? E vendo também. Então, o que é o sonho? Em que dimensão que está o sonho? A gente vive numa dimensão que a gente chama de terceira dimensão, que a gente está limitado às coordenadas de espaço e de tempo. O sonho, ele está numa dimensão que eu chamo de quarta dimensão, que é chamada como quarta dimensão. Por quê? Porque ele transcende o espaço e tempo. Então, eu materializo no sonho as coisas assim, né? Eu vivo anos em segundos, eu transcendo, então, as dimensões de espaço e de tempo. Tem muitas imagens que também aparecem no sonho, que são imagens que não são da nossa consciência, da nossa racionalidade lógica, pensante, né? São imagens de aspectos que impactaram o nosso campo durante o dia a dia. E eu sinto, então, eu vou sentir essas imagens vão se manifestar no meu sonho. Coisas que eu nem mesmo pensava, nem mesmo lembrava, eventualmente podem aparecer no sonho. E na próxima live, ainda dando continuidade no sonho, eu vou falar um pouquinho também sobre sonhos que sugam a nossa vitalidade. Então, o professor Meneghetti, ele falava na década de 70 e hoje faz cada vez mais sentido, né? Desses seres de outras raças, os alienígenas, enfim, que podem muito bem ser seres da quarta dimensão, né? Que transitam na quarta dimensão, que podem, então, invadir o nosso sonho, invadir o nosso sono e sugar energia. E para isso é necessário um procedimento para que você não seja invadido também durante o sonho. Então, existem diversos tipos de sonhos e diversas possibilidades que você pode viver durante a noite, tá? Não se limita ao sonho apenas daquele que retrata o inconsciente. E existem experiências também bem interessantes que simulam, por exemplo, a morte, né? Porque a gente pode sonhar e a gente pode fazer, por exemplo, meditações, imagogias e vai ter uma experiência parecida com o sonho da quarta dimensão, que você transcende o espaço e tempo. Mas antigamente se estimulava muito você vivenciar essa consciência, esse estilo de consciência da quarta dimensão, por meio de chás, de ervas. Então, a gente tinha o ayahuasca na Amazônia, a gente tem os cogumelos. Então, são formas que você encontra de viver
essa perda do eu lógico racional, de encontrar algo similar à experiência de morte, né? E o que você vive é muito similar ao que você vive no sonho. Então, muita gente diz que quando você morre, você vai para essa quarta dimensão, né? E isso era super indicado ser feito, até para a pessoa perder o medo da morte, para a pessoa conseguir transcender determinados hábitos. Então, isso em várias culturas antigas era indicado, era um ritual indicado, né? A pessoa em vida deveria experimentar esse tipo de coisa, esse tipo de experiência. E é bem interessante, porque se você está num nível que você escuta muito sonho, você entende os aspectos removidos do seu dia a dia que aparecem no sonho, você pode também vivenciar um outro nível, que é o que a gente chama de quinta dimensão, né? Então, você vai enxergar como o universo é feito, você vai ter uma experiência próxima de Deus, você vai ver cores, arco-íris, pontos luminosos, então você chega numa visão ôntica bem avançada. O sonho é isso, ele vai te mostrar, então, essas camadas do dia a dia que você necessitaria superar e que, eventualmente, sua energia ficou travada ali. A gente vai já agora enxugar um pouco e ver mais detalhadamente esses aspectos do sonho que Meneghetti traz aqui no livro, de maneira muito, muito prática. Tá? Se tiverem dúvidas, por favor, perguntem. Então, o que acontece? Como é que funciona o sonho? Muitas pessoas, elas sonham, né, e ficam surpresas, porque aparece fulano, ciclano, aparecem objetos, né, mas o sonho, ele nada mais é do que uma história, uma carta que o nosso inconsciente manda todos os dias para nós, né, e o inconsciente é muito inteligente porque ele deriva desse ser, que quer se realizar, que veio na existência por algum motivo. Então, é importante que a gente aprenda a ler como se fosse uma carta. E, de fato, né, eu faço a roda de sonhos aqui na Orionte, a gente faz diversas atividades e o pessoal fica surpreso porque, de fato, é aprender um novo idioma. E o quanto que o sonho, ele chega num ponto muito interessante a respeito da nossa vida. Então, no sonho, eu vejo todas aquelas possibilidades de ser mais eu que eu tive no meu dia, e que eu perdi essas possibilidades. Então, eu não vi por uma questão moral, por uma questão de educação, seja o que for, eu excluí, né? Porque eu estou acostumada a andar sempre na mesma estrada. Então, eu excluí aquela possibilidade, aquela capacidade de ação e de realização que me levaria a ser mais. Então, todos os objetos que me tiraram da indiferença no meu campo e que eu não metabolizei, eu não fui lá e metabolizei aquele objeto. Então, por exemplo, um exemplo banal, a torta de maçã suculenta que eu vi na padaria e eu não comi porque eu estou de dieta, estou fazendo detox. Então, toda aquela energia da torta de maçã, ela ficou removida da minha consciência. E eu nem mesmo refleti que ela me deu água na boca, porque eu fiquei com vontade. Então, à noite, eu vou sonhar com a bendita da torta de maçã. Esse é um dos aspectos, mas depois eu tenho aspectos mais refinados. Por exemplo, uma oportunidade de trabalho, né, que eu eventualmente coloquei de lado, que eu não fui mais insistente, mais agressivo. Então, eu acabei perdendo aquela oportunidade. À noite, eu vou sonhar com aquela situação. Ou então, um possível romance que eu não vivi, né, que eu optei por não investir. À noite, eu sonho com aquele romance. Então, o sonho, a sonho de noite, né, o que eu sonho à noite, ele vai mostrar tudo aquilo que era para mim, que me daria mais uma opção, uma situação de ser, de afirmar minha identidade, conforme esse princípio ôntico, que é o mais ser. E eu também posso ver aquelas situações que não eram para mim e que eu fiz, e que eu insisti por conta de uma consciência muito acostumada a determinados hábitos, formas de ser que não convém mais para mim. Então, ele aponta também os aspectos que diminuem, que limitam o meu potencial de ação. Então, o Meneghetti ele vai escrever com base nisso que o sonho ele é uma linguagem da vida, né? E ele tem que ser analisado com base a isso. Não deve ser entendido de forma alguma de maneira cultural, de maneira religiosa ou como um mito, né? Então, é muito importante ser bem materialista quando se analisa o sonho. E a gente já vai ver, então, agora a gente vai entrar em detalhes para a gente entender. Materialista como, afinal de contas, né?
Vamos pegar alguns elementos no final. Daqui a pouco vocês podem comentar também, até para me ajudar e nessa live viva, né? Se tiverem dúvidas, por favor, né? Estou aqui à disposição hoje para isso. Então, vamos lá, o símbolo bem materialista, o veneno. O veneno, ele mata, correto? Ó, estão perguntando aqui, os sonhos recorrentes têm algum significado, explicações específicas? Sim, quando a gente sonha muito a mesma coisa, é porque aquela coisa era importante eu ter feito e eu ainda não consegui ver o que é, ou eu ainda não consegui fazer, e daí o sonho se repete até você fazer aquela coisa. São coisas que você deve muito fazer, tá? Isso vai de encontro com o que eu estava falando agora há pouco, né? Por isso que, bem bacana a pergunta, Evelyn. Então é isso. Se eu sonho muito com a mesma situação, significa que eu não estou tomando aquela atitude, fazendo aquela ação. E daí eu acabo sonhando sempre com a mesma coisa, até eu fazer. Quando eu faço, vai aparecer um novo horizonte, vai aparecer uma nova sonho, uma nova situação. Estou perguntando também qual é o livro. O livro é o Projeto Homem. Tá bom? Bom, então, materialista no sonho, no símbolo. Vamos aprender a analisar esse símbolo, porque a Eleni tá perguntando, acho que vale a pena para ela entender o que esse sonho significa que está se repetindo, né? E estão perguntando uma dica para não esquecer do sonho, tá? Sair do roteiro mais uma vez, um pouquinho. Então, Patrícia, para lembrar do sonho, é importante você dormir com um copo de água do lado da cama, né? Todo esse preparo, uma espécie de ritual antes de dormir é importante. E também você fazer uma espécie de... A gente fala reza, mas é uma espécie de conversa com o teu mundo interno, né? É importante ter esse diálogo antes de dormir, porque daí você está levando a sério a noite. E deixar sempre um caderninho com um lápis do lado, para anotar logo que acorda, porque a gente sonha sempre, né? A gente só não se lembra, mas a gente produz imagens o tempo inteiro. Se você fechar os olhos agora, você vai estar vendo imagens. Então, o ser humano, ele de fato produz imagem o tempo inteiro, ele sonha todo o tempo. Basta criar o hábito, né? O que funciona muito legal também com o casal é um contar para o outro. Então, logo que acorda, compartilhar os sonhos. Isso é bem bacana também. Tá bom? Então, vamos para o símbolo. O símbolo, então. Materialistas no símbolo para analisar. Então, veneno. Veneno, ele mata, certo? Bem materialista, esse veneno mata. Então, como símbolo, ele vai ser positivo ou negativo? Negativo, do ponto de vista do ser humano, é negativo porque ele mata. Dinheiro. O dinheiro, para a cultura, é algo positivo. Então, mas eu posso comer o dinheiro? Não. Então, do ponto de vista instintual, materialista mesmo, é um pedaço de papel que não vale nada. Que a cultura valoriza, mas que no final eu não como dinheiro, certo? Então, não tem nutrição aquele pedaço de papel. Então, como símbolo, ele representa algo que a sociedade valoriza, mas que não tem valor real para nossa alma, certo? A comida me alimenta, correto? Então, ela nutre o meu corpo. Como símbolo, nesse caso, ela é positiva. Agora, a bailarina culturalmente, socialmente, ela é linda, tá lá, inspira poetas, escritores, etc. Mas como símbolo, ela representa um girar ao vazio. Agora, a borboleta é outra coisa que inspira poetas, né? Esse tipo de coisa, mas ela é um verme que voa, que come a planta, né? Para o nosso corpo vivo, não é algo que acrescenta, que vai me nutrir. Então, ela é um verme que voa. Então, assim, a gente consegue ter ideia de qual a estrada que Meneghetti usa para analisar o sonho. Já vai fazer cada vez mais e mais sentido para vocês. Lembrando sempre, tá? Ele escreve até um prontuário onírico, ele escreve os símbolos do sonho que aparece, mas ele sempre reforça que o símbolo nunca deve ser visto do ponto de vista absoluto, tá? Então, existe todo um fenômeno de campo que tem que ser observado, toda a associação do sonhador, que ele vai fazer símbolo daquele símbolo, as projeções, história de vida, e muitos outros aspectos que podem ser explorados. Então, aquele símbolo vai me dar um norte, mas eu preciso ver outras coisas também.
Então, por exemplo, se eu sonho com veneno, eu estou usando veneno para eu consumir ou estou usando veneno para matar um inseto, matar alguma coisa, né? No caso do dinheiro, de fato, aquela quantia que eu sonho é um dinheiro que eu estou esperando para receber, né? Ou o número... O que acontece, de fato, com aquele dinheiro, né? O que aquele número diz para mim? Aquele número pode representar datas, meses, idades da minha vida. Então, tudo isso são elementos que eu preciso ter em mente para analisar o sonho. E quais são os critérios, então, que ele coloca, pelo menos 3 critérios, é que ele coloca de forma mais resumida. No Manual de Ontopsicologia tem mais critérios. Eu vou falar os 3 e depois, se vocês quiserem, eu posso avançar e falar os outros, tá? Mas esses 3 precisam existir sempre. Faltando um deles, a coisa já não funciona direito. Quais que são esses critérios bem práticos, então, para analisar o sonho? Número 1, eu vou falar os critérios contando um sonho para ficar mais fácil. Tá? Então, vou pegar um sonho aqui. O sujeito, ele sonha que ele precisa atravessar uma ponte do ponto A para o ponto B, né? Então, ele vê a ponte, ele precisa atravessar a ponte, só que ele está com o carro estacionado. Esse é o sonho da pessoa. Então, o que eu vou fazer para analisar esse símbolo? É um sonho bem fácil, né? Não precisa muita coisa, mas vamos lá para a gente exercitar. Como é que a gente vai analisar isso aí? Número 1, a função do símbolo. Então, qual é a função da ponte e qual é a função do carro? A função da ponte é a transição de um lugar para o outro. E do carro é um meio de transporte, certo? Então, primeiro, a função do símbolo. Segundo critério é qual é o efeito do símbolo. Ou seja, o carro estacionado, que efeito tem? Ele não vai me permitir atravessar a ponte. Então, o que eu preciso? Eu preciso movimentar o carro. Certo? Número 3, o aspecto semântico. Então, em que direção vai? A quem diz respeito? A quem toca? Qual o resultado? Qual a ação e reação? Então, o que tem do outro lado da ponte? Se eu atravessar a ponte, meu universo se amplia ou diminui? Né? Tem cobras lá ou tem o sol, tem o mar? O que tem do outro lado da ponte? Certo? Então, o que acontece se eu tirar meu carro do estacionamento? Nesse sonho, tudo leva a crer que a pessoa tem determinadas atitudes que ela deveria tomar e não toma. Então, ela fica com o carro parado, estacionado. Tem determinadas decisões, atitudes, e ela não consegue atravessar a ponte. Agora, se essa pessoa sonha que ela está tirando o carro da garagem, né? E tirando o carro do estacionamento para cruzar a ponte, significa que ela já está intencionando as mudanças que ela precisa fazer na sua vida para abrir um novo horizonte de ação. Então, se a gente conseguir ter sempre em mente esses 3 critérios, a gente tem uma boa chave de leitura. Até posso depois ver se alguém tem alguma dúvida sobre símbolos e tudo mais para colocar aqui sobre sonhos, para eu ajudar, que vocês vão ver que é bem preciso. Hoje, na roda de sonhos, até uma pessoa sonhou muito legal, assim, é uma pessoa que está buscando um trabalho novo e nesse local tem a bandeira da Itália. Ela sonhou com um amigo, né, que trabalha num restaurante que tem uma bandeira da Itália, e ele usava uma camiseta escrito Run, né? E daí eu falei, né? Esse Run é quase se mexe, né? Se movimenta, não fica parada, vai antes que a oportunidade você não perca essa oportunidade. Então, vejam como o inconsciente ele é muito preciso, ele aponta coisas muito, muito precisas. Às vezes ele fala até sobre um carro que você tem que comprar, sobre uma mudança de móvel, sobre uma mudança de roupa. Uma vez eu sonhei até com uma bolsa que eu tinha que comprar. É nesse nível, pessoal. O inconsciente ele vai assinalando, porque conforme você vai agindo as informações que estão no sonho, você vai criando uma intimidade com o seu mundo inconsciente. E você vai ver que quando você faz aquela ação, uma outra vem e vai se aperfeiçoando. E os problemas, eles você acaba superando muitos problemas, muitos traumas, e você vai entrando num nível bem bacana de interação com esse mundo inconsciente, de ampliação da sua consciência. Você vai impactando novos universos, novas possibilidades de vida. É muito interessante seguir à risca o sonho. Faça um teste para ver, né? Vale a pena. Então, o que ele fala aqui em seguida no capítulo? Ele fala também sobre o sonho como um teatro, né? Então, o que ele fala? Ele diz que o sonho ele vai espelhar
tudo aquilo que a pessoa está vivendo naquele momento, né? Por vezes, os papéis que são muito desagradáveis, né, para nossa consciência, eles são representados, vividos por um amigo, um outro personagem, uma outra pessoa, né? Que no final nada mais é do que eu mesmo. Então, esse ódio mortal, eu posso ter um ódio mortal, ele fala aqui no livro, ele dá esse exemplo, eu posso ter um ódio mortal para aquela pessoa, né? E quero matar aquele sujeito, daí eu vou sonhar com alguém matando aquela pessoa. Ou então eu vou inverter, eu vou sonhar com aquela pessoa me matando, né? Então, ele coloca também que quando existe um sonho dentro do sonho, acho que muitos de vocês já tiveram também sonho dentro do sonho. Eu que trabalho com meditações e imagogias já sonhei que eu fazia uma imagogia dentro do sonho e via outras coisas. Então, o inconsciente dentro do inconsciente, né? Então, quando isso acontece, significa que aquele aspecto é ainda mais real, uma coisa ainda mais viva que você precisa olhar e se atentar. Uma cena muito importante para você. E ele fala aqui no livro um aspecto muito interessante, que são os sonhos premonitórios. E ele fala que os sonhos premonitórios são muito comuns, ainda mais no caso de acidentes de trânsito. Tá? Então, por que eu posso ter sonhos premonitórios? Primeiro, porque existe um complexo, né? Então, existem situações que me pré-condicionam segundo um complexo, que foi aquele exemplo que eu dei do carro, né? A pessoa que anda sempre na mesma pista, sempre do mesmo jeito. Então, se você continua andando, seguindo sua vida assim, o resultado vai ser muito calculável. Então, você consegue ver no sonho. E o segundo ponto é que existe todo esse fenômeno de campo que liga todos os seres humanos em todas as coisas. Então, se eu tenho uma situação que intencionalmente está prestes a acontecer e me tira da indiferença, eu vou conseguir ver essa situação com antecedência, né? Então, eventualmente eu posso sonhar com a pessoa que eu vou encontrar durante o dia, né? Posso sonhar com a pessoa que vai me ligar, ou posso sonhar com acidentes de trânsito. Estão perguntando aqui um sinal. Existe um sinal de quando estamos invertendo algo no sonho? Eu não sei se eu entendi. Quando estamos invertendo algo no sonho, sinal. Eu não entendi, Maria, muito bem a sua pergunta. Se puder explicar melhor, que daí eu consigo te ajudar. Existe um sinal de quando estamos invertendo algo no sonho. Se eu consigo saber que eu estou invertendo a cena, eu não entendi. Mas vamos lá, vamos seguir. Sobre reverter, então, né? Se eu tenho um sonho premonitório, eu posso... Nath, acho que o que ela se referiu foi do seu exemplo. Como no caso de matar versus ser morto. Tá, mas eu não entendi por que sinal. Porque... Tá, eu dei o exemplo, né? Eu quero matar aquela pessoa, daí eu sonho que aquela pessoa tá me matando. Se eu tenho como saber que eu tô invertendo? Não. Você vai saber quando você analisar o sonho e você for sincero com você mesmo, né? Então, por meio de associações, você vai chegar, não, no fundo eu queria matar aquela pessoa, né? Porque é muito mais fácil para nossa consciência você ver no outro do que você se ver passando. Porque se você se visse matando alguém, isso não ia passar no filtro da sua consciência. Então, aquela energia não ia ser descarregada, né? Então, no sonho, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa, quando a gente quer analisar o sonho, é lembrar que tudo no sonho é o sonhador. Tudo no sonho sou eu. Então, os outros nada mais são do que lados meus. Muito boa pergunta, Marília. Então, quando eu vou analisar um sonho, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tudo no sonho sou eu. E a primeira coisa que a gente normalmente faz é se deslocar, né? Não, eu jamais faria isso, né? Eu sou uma santa, Santa Madre Teresa de Calcutá. Então, a gente se defende muito, né? E o sonho, na verdade, os personagens do sonho, eles mostram as nossas reais intenções. Então, por vezes, aparecem pessoas que a gente odeia, né? Aparece um sonho, nossa, eu odeio fulano e fulano apareceu. Ele representa modos seus, né? Aspectos seus, né? Então, tudo no sonho é você e a primeira coisa que a gente faz é desconfiar da gente mesmo. Se não fechar, se não der o clique, essa análise, daí sim você pode considerar que é o outro
né? Então, você está vendo uma situação do outro, uma real intenção do outro como um campo. Então, primeiro você desconfia de si e depois você vai para a hipótese de que, de fato, seja o outro. Porque você também pode sonhar com um fenômeno de campo, né? Então, existem essas duas possibilidades. E para saber, só por meio da análise, você sabe, né? Quando você está analisando, dá aquele clique, aquele eureka, quando a análise cai, né? Então, no caso dos sonhos premonitórios, ali estávamos, né? Se eu tenho um sonho com um acidente de carro, eu posso, né, mudar isso? Eu posso mudar essa realidade? Sim, pode. Então, se eu for mais cauteloso naquele dia, ou se eu adiar minha viagem, por exemplo, porque a imagem, toda energia, todo fenômeno intencional e toda energia é revelado por meio de uma imagem. Então, antes de se concretizar na matéria, eu tenho aquela imagem. Se eu mudo a imagem, a intenção, a energia e a matéria, os resultados também vão mudar. Então, no caso de um sonho premonitório de acidente rodoviário, eu posso mudar já no fenômeno, então prestando atenção, dirigindo cuidadosamente ou adiando a viagem, ou eu posso mudar até mesmo dentro do sonho. Tem gente que tem força psíquica para dentro do sonho mudar aquela realidade. Acho que é isso. Tem mais elementos de análise de sonhos que eu não sei se eu vou entrar, porque talvez a aula fique muito densa, não sei o que vocês queiram muito. Daí a gente entra, porque no manual de ontopsicologia ele coloca de maneira bem técnica, né, todos os 11 elementos de análise dos sonhos. E aqui no livro Projeto Homem, ele se detém só 3 critérios, né, que já são o suficiente. Eu não sei se ficou claro para vocês, mas a gente podia agora também fazer um bate-papo, se alguém quiser trazer alguma coisa, e daí eu estou super à disposição. E se não, se quiserem também eu detalho os 11 elementos. Estou por vocês. O que vocês acham? Tudo certo aí? Todo mundo vivo? Alguém tem alguma dúvida sobre símbolo que quer aproveitar agora para perguntar? De alguma coisa que viu, que tem curiosidade, não sabe o que significa? Sim, vai lá, Eline. Aí o Thiago quer os 11 elementos. Pergunta aí, Eline, qual o símbolo que você tem dúvida e gostaria de saber? Não? Não. Querem detalhar os elementos, tá? Sempre sonho voando sobre um rio. Tá, o voar é engraçado, né? Porque acho que todo mundo já sonhou pelo menos uma vez na vida com estar voando, né? Voar é uma espécie de impotência e de insegurança, tá? Porque quando eu estou de pé no chão, vamos ser materialista com sim. Quando eu estou de pé no chão, quando eu estou caminhando, certo? Eu estou firme. Eu estou no planeta Terra, eu vim do planeta Terra, o ser humano não voa, então eu estou ancorado na Terra, estou fazendo minhas coisas, eu estou numa base sólida. Agora, quando eu estou voando, eu destaco meu pé do chão, eu estou num campo novo, eu estou inseguro, eu estou no ar, tudo é possível, posso cair, posso me bater, certo? Então, é uma impotência, é uma falsa segurança, e que eu compenso voando. Então, pode mostrar um aspecto, uma situação na qual eu fico muito insegura e eu não me coloco. E o rio são os desafios da vida, né? O rio, ele anda para frente, eles são as infinitas possibilidades que a gente tem na vida. Né? O destino do rio é chegar no mar. Nós como seres humanos também, a gente vive e a gente vai chegar no grande oceano, que é o ser, né? O nosso Criador. Então, a gente veio de um ponto e vai chegar nesse grande mar, nesse grande oceano. Então, o rio, ele de fato, ele é o percurso da nossa vida, mas ele é um percurso dolorido também, ele é difícil. É diferente de você sonhar com uma estrada. Então, se eu sonho que eu estou dirigindo meu carro numa estrada, significa o meu carro, eu posso ir para onde eu quiser, eu posso ir para a praia, eu posso ir para a montanha, eu posso ir
para onde eu quiser. E a estrada é uma forma de transição mais tranquila, certo? Agora, o rio, ele é difícil, ele tem pedras, ele tem, né? Então, o rio, ele mostra o curso da vida com as suas dificuldades, e o estar voando mostra, então, essa insegurança. Então, o que o teu em si, a tua alma está te falando aí? Que você precisa, né, construir bases mais firmes para que você tenha mais segurança, seja na sua carreira, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, em tudo aquilo que você faz. Então, é necessário botar o pé no chão, né, fazer aquela construção para que você se sinta mais segura. Então, é por aí, tá? Esse é um exemplo. Daí tem muitos outros. Acho que o objetivo também aqui não é a gente fazer uma sessão de terapia e fazer em aberto. Então, com esse sonho da Eline, com esse sonho da Eline, a gente, num session de terapia, a gente ia puxando as associações dela, ia puxando comentários dela, para ir puxando esse novelo de lã e entendendo que situações é essa e de onde que nasceu a insegurança, né? E agora ela pode, então, sozinha fazer esse trabalho, né? De se perguntar que situações que me deixam insegura, né? Quando eu sonho com isso, o que eu vivi naquele momento, esse tipo de coisa. Se tem um outro dirigindo um táxi. Bom, táxi é uma forma de conduzir a vida segundo um roteiro, um script, né? Então, eu não sonho com o meu próprio carro, é um táxi, né? Então, aquele outro, você tem que ver que características ele tem, como é que é a personalidade dele, porque são aspectos seus, né? Que você não está conduzindo adequadamente, né? É como se você se deixasse conduzir influenciando pelos outros, por esse roteiro, né? E daí tem que ver mais a fundo, tá? Não vou aqui fazer sessão e analisar a fundo. Mas com base nisso a gente vai puxando o novelo de lã e vai descascando, né? Descascando a cebola, porque o sonho ele tem muitas camadas, tá? Pelo visto, se não fizer sentido para vocês o que eu falei, falem aí. Mas eu duvido, eu imagino que tenha feito sentido para todos vocês. Outro, há anos sonhos que estou subindo escada e é muito difícil. Então, subir escadas também é uma adaptação, né? Porque num ambiente comum, se a gente viesse à Terra, a gente não teria escada. A escada foi algo que o ser humano criou para se adequar a uma determinada circunstância. Então, eu estou entrando no elemento do símbolo, né, em si, sendo materialista com o símbolo e a função daquele símbolo. Agora, então, aspecto semântico. Quando eu subo uma escada, para onde eu estou indo? Né? E que efeitos eu tenho? Eu tenho efeitos de dificuldade. Então, o que significa? Significa que eu estou me adequando a um esquema social e que, para mim, isso é muito difícil. Né? Então, pensa que no sonho você pode materializar tudo o que você quiser. Então, ao invés de você imaginar a escada, você poderia simplesmente se ver no lugar que você quer chegar. Mas você fica perdendo energia com a escada. Então, significa que você, de fato, se preocupa muito com os outros e com essa adequação social, né? Então, depois, para quem quiser mais, a gente tem as atividades da Orionte que a gente pode entrar mais a fundo e tal. Eu estou sendo aqui bem breve, bem resumida, só para a gente ter uma ideia de como se analisa, tá? Trazendo alguns símbolos e por onde que a gente vai investigando esses símbolos. Então, vamos nos 11 elementos que o pessoal pediu, para a gente concluir essa live e a próxima a gente também traz mais alguns detalhes bem interessantes sobre o sonho. Como é que a gente faz? Quais são os 11 elementos para a gente analisar o sonho, segundo esse método, então, da ontopsicologia? Primeiro, a gente tem... Eu vou começar de trás para frente. Então, que são os elementos que ele começa falando nesse livro. Então, de trás para frente, a gente tem os 4 elementos narrativos do sonho. Que são esses 4 elementos narrativos. Número 1, ação e mutação. Então, onde eu estou e onde eu vou parar. Qual que é o enredo do sonho, certo? Eu estou voando, mas eu saio da onde e vou para onde? Eu tenho que subir escada, mas eu saio da onde, em que lugar, em que contexto, e aonde que eu estou, né? Eu subo ou desço, eu fico parada no meio, ou, né? Como é que é a situação? Então, mostra todo esse contexto e qual o enredo, onde é que o sonho vai parar, certo? Então, é essa situação que o sujeito está vivendo que se manifesta nessas mutações. Tudo claro? Imagino que sim.
O segundo aspecto do elemento narrativo é o ambiente. Então, como é que é o ambiente? Ele está sujo, está limpo, é uma casa de quem? É uma selva, né? É um hospital, é um quarto de hotel? Qual que é o ambiente que o sonho acontece? Se eu sonho com ambientes onde tem mais natureza, teoricamente é mais positivo, porque é mais instintual e puro. Agora, se eu sonho com ambientes artificiais, como hotel, hospital, ou uma casa que está suja, não está limpa, não está ordenada, então vão ser mais tem uma simbologia que reflete uma certa bagunça psicológica, certo? Agora, o outro elemento são as pessoas e os indivíduos. Então, quem é que são os personagens do meu sonho? Cada personagem, ele representa um aspecto meu, um atributo de uma ação, de uma escolha. Então, como é que é essa pessoa? Como essa pessoa lida com essa situação? O que ela representa para mim? Certo? O que eu penso dela? Né? Penso bem, penso mal. O que eu penso mal? O que eu penso bem? Então, as pessoas, os indivíduos, quase 100% das vezes, eles representam características do próprio sonhador. Então, essa pessoa, por exemplo, que falou do sonho do táxi, né, que via um outro dirigindo o táxi. Esse outro são elementos seus, da sua personalidade, é você, representa você. Daí tem que ver como é que é esse outro. 4, sentimentos. Então, qual a intensidade emotiva que eu tenho? Né? E qual a intensidade que aquilo tem para a minha vida, para a vida do sonhador? Qual que é o sentimento produzido no sonho? Né, que são, de fato, sentimentos inconscientes. Por exemplo, eu não estou gostando de subir a escada, não estou satisfeita em subir a escada, certo? Existe um sentimento com relação àquele símbolo. E esses sentimentos representam, então, o valor da temática do sonho real. Né? Significa que você hoje conduz a sua vida de uma forma que para você não é legal. E essa forma tem a ver com adaptações, com escadas, né? Adaptações sociais. Então, essa intensidade emotiva também é o índice de gravidade, né? Se o símbolo é bom, se o símbolo é mau, se eu estou numa situação boa ou ruim na minha vida. Esses elementos são muito importantes. Tá? Depois, de trás para frente, a gente tem as 4 fontes de psicogênese do símbolo. Então, da onde que vem esse símbolo, certo? Então, esse símbolo, ele diz respeito à minha realidade social. Então, meus amigos, a família, trabalho, as pessoas, os ambientes, né, da minha realidade social. Depois eu visualizo também os meus instintos, então erotismo, sexualidade, né? Então todas aquelas pulsões, também aquelas de origem complexual, todos os instintos, eu visualizo nos símbolos, eles estão ali, sintetizados no símbolo. Também vejo, o terceiro ponto que ele coloca, são as formalizações semânticas do externo. Então, eu também consigo ver realidades de outras pessoas que o meu campo semântico capta, certo? Então, eventualmente, eu me interessei por um evento, e é um evento que surgiu para mim do nada, eu posso sonhar com aquele evento, com aquela realidade daquele evento. Né? Então, eu sonho com aquele campo que me impactou, ou com algum personagem importante para aquele evento. Né? Ou se aparece um cliente novo e que entra em contato comigo que não era esperado, eu posso sonhar com a realidade daquele cliente, né? Então, o sonho ele também pode mostrar todo aquilo que eu absorvo de semântica durante o dia, que está me informando e que eu não conscientizei. Esse é o terceiro ponto. E o último ponto são as pulsões meta-históricas da humanidade. Isso aqui é interessante, tá? Porque são constelações históricas do homem, que a gente tem no inconsciente coletivo, né? Por exemplo, é difícil de explicar esse ponto. Os arquétipos, na verdade, é diferente dos arquétipos. A gente tem uma história humana de mais de 12 mil anos, 30 mil anos antes de Cristo, certo? Tudo isso gera um inconsciente coletivo, cultural, que vai fazendo parte dessa história milenar e geram certos registros. E isso vai condicionando a sociedade. Então, por exemplo, o fato de ser homem e ser mulher já é diferente, né? Os índios, os negros, os japoneses, as diversas etnias que existem, tudo isso podem representar, então, está ali no símbolo.
essas ressonâncias inconscientes psicológicas também aparecem ali, é o que ele chama de pulsões meta-históricas da humanidade. Tá claro? Tá aqui? Grandes grupos ou modos de viver as emoções também, isso é um ponto, né? Então, o índio, como é que ele vive a emoção, né? O chinês, o japonês, o indiano, tudo isso eu sonho. Geralmente, quando por exemplo, um negro sonha com um branco, geralmente são instintos saudáveis, positivos, que ele considera perigoso, né? Uma coisa de outra raça. Mas que característica tem, né? Do inconsciente coletivo, o fato de ser negro e ser branco. Qual é a história por trás disso? Que bagagem inconsciente ele carrega disso, certo? Tudo isso é um ponto. As Jubarradas. Exemplo da Madre Paulina na roda de sonho de hoje. Ah, é verdade, é verdade. Na roda de sonho de hoje, uma pessoa sonhou com uma cidadezinha que tem a Madre Paulina, né? E daí a gente apareceu como um aspecto que ela precisava superar, que tinha a ver com a matriz dela, né? E superando aquela madre, superando a madre, ela colhia os frutos. Bem interessante mesmo. Bom, quais são, então, os três princípios universais para concluir, né? Para concluir, ele fala dos 3 princípios universais. Então, tem os 4 elementos narrativos, depois tem as 4 fontes de psicogênese do símbolo, e depois, por último, a gente tem 3 princípios universais. Por último, não, por primeiro, porque eu fui de trás para frente. Então, ele fala primeiro dos 3 princípios universais, que é, número 1, a natureza causal para o homem. Então, qual é a natureza causal daquele símbolo com relação a mim, ao sonhador? Né? Não é o valor em si do símbolo, ele não entra em questão, mas qual é a utilidade daquele valor para o sonhador, que é o que a gente já falou. Né? O veneno mata, né? O dinheiro eu não posso comer. Então, essa natureza causal do símbolo pode ser vista. Número 2, a efetividade funcional do símbolo. Então, o que produz para o sonhador naquele momento? Né? Se eu comer veneno, que resultado eu vou ter? Ou se eu usar o veneno para matar um inseto, que resultado eu vou ter? Né? Tudo isso, então, esse elemento pode ser analisado. Qual a efetividade funcional do símbolo? Tem mais alguém falando? Pois não, né? E por último, tem o critério semântico, né? Se eu estou aqui, o sonho começa aqui, e qual o resultado dessa interação? Para onde ela me leva? O que vai resultar? Qual a intensidade energética também daquele símbolo? Quanto que eu coloco de emoção naquele símbolo? Mais ou menos, né? Então, tudo isso mostra o critério semântico. Até ele fala que, por vezes, o sonho não produz tanta variação energética. Nesse caso, pode ser que aquela questão já tenha sido superada, já tenha passado, né? Então, acho que é isso, terminamos. Foi bastante conteúdo para hoje, viu? Você já tem a base aí para análise do sonho. Agora, basta praticar, né? Então, para praticar, o que eu sugiro vocês fazerem, né? Quem tem interesse em conhecer esse método. Você pode ir para um psicanalista, que também é muito legal, né? A gente tem diversas escolas que trabalham com sonhos. Você pode ir com um analista junguiano, né? Um psicanalista, tem Lacan, tem Freud, tem tantas linhas que você pode praticar e você pode conhecer também, explorar mais a fundo a ontopsicologia. Você pode procurar também o símbolo no Google e com certeza você não vai achar o significado desse símbolo no Google, porque o Google ele parte de um critério externo, né? Ele não parte do critério interno. E o ponto do sonho é você entrar justamente na subjetividade, no aspecto interno. Por isso que é tão difícil para o ser humano analisar sonho, né? Porque é muito subjetivo, o ser humano está acostumado a ter botões para todas as coisas, né? Ter a fórmula pronta. Então, sim, para terminar, o Érico está falando aí, o website da Orionte, sim. Então, como é que você pode fazer para se engajar com a gente nas atividades? A gente faz os associados da Orionte, e não associados também são bem-vindos. A gente faz roda de sonhos toda quarta de manhã ou segunda à noite, certo? Então, esse
é um dos elementos que você pode estar fazendo para se engajar com o sonho. Você pode fazer terapia também com os nossos profissionais, comigo, com o Érico e com todos os outros que estão se formando aí na Escola Viva da Orionte, e você pode participar das atividades que a gente promove. Então, a gente faz residence, imersões, que são imersões, a gente faz formação em ontopsicologia, uma formação prática e vivencial, e no final de ano, entre os dias 27 de dezembro e 31 de dezembro, a gente vai estar fazendo uma virada autêntica. Então, a gente vai estar experimentando as diversas ferramentas da ontopsicologia, de acesso ao inconsciente, de leitura do inconsciente, lá no Rio Grande do Sul, no Recanto Maestro. Então, fica o convite também para caso você queira participar. Se você não pode nenhuma dessas coisas, participa online com a gente das lives, dos estudos, no nosso website orionte.org. A gente tem um monte de live para você estudar e conhecer a ontopsicologia. E se associando, você também pode estar interagindo com a gente, né? A gente faz algumas atividades online. A própria Roda de Sonhos, ela é online, mas a gente faz sinologias, a gente faz tantas atividades online. Então, seja bem-vindo, né? Se você quiser participar, se engajar aí com a gente, você está super bem-vindo. Gente, muito obrigada pela live, obrigada pelas perguntas. E estou à disposição depois, se quiserem deixar alguma coisa aqui no webchat, tá bom? Boa noite e até mais.